Alphaville apresenta programa Mais Delas, Mais Deus, mais entrega, mais louvor, mais amizade, mais sabedoria. Começa agora Mais Delas. E eu quero cumprimentar a esta linda e amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Salmo de número 80, verso de número 1, diz assim: Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece perante Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Atos capítulo 9, verso 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Aleluia! Podeis assentar na presença do nosso eterno pastor de José. Aleluia! Adorado seja o nosso Deus. Todos por um pleno avivamento. Avivamento me fala de tornar algo que já vive muito mais vivo. Avivamento me fala de tornar algo vivo mais intenso. Avivamento me fala de tornar despertado, nítido, renovado e reforçado. Você está aqui nesta noite porque Deus assim tem preparado um momento em que a palavra trará sobre a nossa vida mais vida, renovo, reforço, intensidade. Deus há de despertar homens e mulheres neste lugar. Deus há de trazer à tona aquilo que está aí guardadinho dentro do seu coração. Deus há de tornar nítido o poder que desce do alto e que está sobre você, para que multidões possam crer no poder da palavra de Deus, possam crer no evangelho da cruz de Cristo, possam crer no sangue vertido ali na cruz. É por isso que nesta noite Deus marcou na agenda a noite do renovo, a noite de trazer nitidez, a noite de fazer com que eu e você estejamos avivados na presença dele. Aleluia. O Salmo de número 80, do qual eu falarei hoje e amanhã, é uma oração externada pelo salmista a Deus. E nesta oração, o salmista, ele clama por um avivamento. O salmista clama pelo retorno da glória de Deus sobre o seu povo. O salmista olha para a nação de Israel, uma nação que estava fadada ao fracasso, uma nação que estava comendo o pão da desobediência, uma nação que estava vivendo dias turbulentos, não por escolha divina, mas por escolha do próprio povo. Porque Deus havia feito milagres e maravilhas, e mesmo assim, Israel se afastou do Senhor. Escute, o versículo que nós lemos, os versículos que lemos lá no Salmo de número 80, diz assim: Senhor, resplandece a tua glória diante de Efraim, diante de Benjamim e diante de Manassés.
Aí você pode parar e me perguntar, mas o que é que isso tem a ver com avivamento? Tem tudo a ver, porque estas tribos representavam o reino que mais sofreu com o exílio. Essas tribos representavam o reino que mais se envolveu em pecado, o reino que mais se dobrou à idolatria, aos casamentos ilícitos. Essas tribos representavam o povo que foi para muito distante de Deus. Hoje ainda nós temos visto, irmãos, homens e mulheres que conhecem a palavra, que vivem a palavra, que até mesmo já pregaram a palavra. Outros a conhecem, a escutam, mas não estão permitindo que o verdadeiro avivamento faça parte dos dias deles. Israel palmilhou milha por milha do deserto. Israel caminhou na areia quente do deserto. E teve comunhão com o Deus do impossível, com o Deus do milagre. Com o Deus que abriu porta, com o Deus que fechou porta. Mas mesmo assim Israel escolheu se afastar do Senhor. Se afastar da bondade, da soberania de Deus. E então, vendo toda esta situação, o salmista, ele toma para si a dor daquela nação. Mas ele toma a dor em tom de pranto. Ele diz: Senhor, restaura, resplandece, vivifica, traz de novo à vida o teu povo. Aleluia. E o salmista então, ele tece nas entrelinhas deste salmo grandes e eternas lições, que nós vamos ver durante estes dias. Mas da tribo de Benjamim, muito tempo depois, escute só o que Deus tem falado ao nosso coração. Surge um homem chamado Saulo. Saulo, ele era descendente da tribo de Benjamim. Uma das tribos das quais o salmista falou, lá no Salmo 80. Uma das tribos pelas quais o salmista clamou diante de Deus. E quando o salmista disse: tu que apacentas a José como rebanho, o salmista estava fazendo menção ao reino do norte, a este reino tão pervertido no meio dos grandes milagres de Deus. E dessa tribo, a tribo de Benjamim, que neste momento estavam representando o retorno de Israel à presença de Deus e à vontade soberana de Deus, entra no cenário da história um Saulo. Um homem nascido em uma terra onde muitas pessoas tinham uma desenvoltura muito grande. Saulo foi educado em Jerusalém. Saulo não era um homem indouto, nós já sabemos desta história. Ele teve como professor Gamaliel e ele conhecia profundamente a cultura grega. Saulo conhecia profundamente a cultura grega. Ele falava aramaico, ele era observador da lei, ele era tão observador da lei que ele perseguia os cristãos, que ele perseguia aqueles que se diziam adeptos de Jesus Cristo, porque ele era um exímio cumpridor da lei. Ele era um avançado no judaísmo. Ele estava à frente dos homens da sua época. Era um homem intelectual, mas era um homem de coração vazio da presença de Deus. E ele descendia da tribo de Benjamim. Aí você consegue entender que quando Deus usa alguém como instrumento, quando Deus quer levantar um povo, quando Deus quer falar com uma família, quando Deus quer usar um indivíduo, não é para que ele fique sozinho debaixo da bênção que vai ser ministrada, mas é para que gerações sejam alcançadas, gerações sejam alvo, gerações sejam transformadas. É por isso, crente, que a tua bênção não é pequena, mas ela é gigante, porque ela vai do seu tempo até as suas gerações futuras. Aleluia! Vem da tribo de Benjamim um homem
culto, um homem letrado, um homem versado. Vocês sabem que a Grécia é o berço da cultura, é o berço da civilização. A primeira grande biblioteca surgiu lá. E eles eram tão cultos e tão cheios de conhecimento, que muitos deles estavam vazios de Deus, vazios do Evangelho, vazios da verdadeira palavra que aquece o coração do homem. Mas como Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, Ele alcançou também os gregos. Ele alcançou a mim, Ele alcançou a você. Aquele homem era homem raiz. Não é assim que se fala hoje em dia? Eu sou assembleiano raiz. Eu sou da palavra. Eu sou lá dos primórdios. Ei, Saulo era um homem raiz da sua época. Ele sabia tudo e mais um pouco da lei. Ele cumpria esta lei tão ferozmente que ele não conseguiu sentir a presença de Deus como deveria. E este homem que entra no cenário, ele olha para aquele tempo, para aquele povo, para aquelas nações, e ele olha para uma cidade. Olha só, ele olha para Damasco. Damasco era, na época, uma antiga cidade que vinha já desde o tempo de Abraão. E Damasco era um centro comercial. Agora pense comigo, um centro comercial, onde vinham pessoas de todos os lugares, onde se falavam muitos idiomas, onde as pessoas se comunicavam com diversos locais. Uma grande população judaica vivia em Damasco. E um local que cresceu nos olhos de Saulo. Sabe por quê? Porque era terreno fértil para o cristianismo. Era terreno fértil para que homens e mulheres fossem alcançados pelo Evangelho. Então ele vai aos doutores da lei nas sinagogas e ele pede o quê? Um decreto, uma carta, onde ele pudesse trazer preso todo seguidor de Cristo. Vai aqui a primeira lição desta noite para o nosso coração. Aleluia. Você é terreno fértil do céu na terra. Você é uma ameaça para o inferno. A sua vida é um desafio para Satanás. Sabe por quê? Porque você está na linha de frente, porque você proclama a palavra, porque você é crente raiz, porque você vive a palavra da verdade, porque você anda nos caminhos do eterno, porque você é um lavado e remido no sangue do Cordeiro. Somos uma cidade humana que desafia o inferno. Aí você pode pensar comigo, por que é que nós sofremos tantos ataques? Por que é que nós sofremos tantos açoites? Por que é que nós sofremos dentro de casa, no trabalho, na rua, na escola, na universidade? Por que é que nós sofremos com as leis? Sabe por quê? Porque nós somos uma nação lavada e remida no sangue do Cordeiro. Não queira ser querido por um mundo que professa malignidade. Não queira ser abraçado por um povo que caminha a passos largos para a perdição, não. Mas entenda que a sua vida é uma ameaça na terra. A minha vida é uma ameaça na terra. Ameaça para quem? Para o inferno, que não quer que o evangelho cresça. Ei, mulher do círculo de oração, os seus joelhos são ameaças para o inferno, porque quando você dobra os seus joelhos, você clama, você louva, você adora, você se rende, você se dobra, você se curva na frente de nada mais e nada menos do que o Criador do universo, o dono dos céus e da terra, e joelhos dobrados erguem bandeira de vitória. Aleluia. Pintamos o cenário. Um homem descendente de uma tribo, que outrora foi muito afligida, por causa da sua ignorância, por causa da sua falta de comprometimento com a palavra de Deus, por causa da sua falta de obediência.
um homem rigorosíssimo nas leis, mas frio em sentir a presença do Eterno. Este homem olha para uma cidade que para eles era uma ameaça gigantesca. Eu venho aqui dizer para você que avivamento, ele fala de mudança de trajeto. Avivamento não acontece de qualquer jeito. Escute o que eu vou dizer para você, que é uma verdade que Deus colocou no meu coração há um tempo atrás. Estamos em um evento, mas não podemos viver de evento. Temos que viver de avivamento. Houve um evento na vida de Saulo. Este que olhou para Damasco, que viu uma cidade ameaça, onde era terra fértil, solo fértil para o cristianismo crescer. Ele então, com as cartas em punho, ele marcha, ele vai para a cidade de Damasco. Deus está falando neste lugar. Porque Deus não quer que você seja um frequentador de evento, mas Deus quer que você venha ao evento e saia cheio do avivamento. Aleluia. E no meio do caminho, quase chegando na cidade, Saulo cai por terra, diante de algo intenso, uma luz que veio do céu. Aleluia. Qual é o propósito que você busca na tua vida? Qual é o teu objetivo hoje? O que é que você quer para o reino de Deus na sua vida hoje? O que é que você veio buscar do Senhor para a tua vida? Saulo tinha um propósito determinado, e ele era persistente, e o propósito dele era chegar em Damasco, para prejudicar os cristãos. Mas antes de chegar lá, eu creio que havia uma igreja que estava de joelhos dobrados, havia uma igreja que estava clamando, havia uma igreja oculta que estava bradando na terra, havia uma igreja que estava buscando de Deus a salvação. Escute, o inimigo da nossa alma, ele pode vir de comitiva, ele pode vir com decreto do inferno, ele pode vir marchando contra você, que é uma cidade ameaça, contra a tua vida, que é terra fértil para Deus. Mas antes dele chegar em você, ele vai cair por terra. Não tem terra, não tem terreno, não tem estrada para o inferno completar a sua obra, quando um crente está de joelhos dobrados. Aleluia, aleluia, exaltado seja o nosso Deus. Saulo representava o inimigo do povo de Deus. Mas antes de tocar, antes de chegar, a Bíblia diz que ele cai por terra, e uma luz sobrenatural cegou-lhe os olhos. Escuta, igreja, Deus ainda cega o inimigo para colocar a sua noiva em destaque. Deus ainda paralisa forças do inferno, aleluia, para que ela não chegue à sua igreja. Só que Saulo era uma outra situação. Ele era um conhecedor da palavra. Você entende que é um pouco pior? Ele era um sabedor da lei, um cumpridor da lei. Mas ele não conseguiu receber a grande revelação. Enquanto ele caminhava debaixo da lei, ele não conseguiu ver o Cristo revelado, ele não conseguiu conviver com o Cristo revelado, ele não conseguiu conviver com o mistério do céu que veio à terra em forma de homem, porque a cegueira espiritual estava sobre ele. Mas naquele dia, que ele estava prestes a ser um instrumento maligno para o povo de Deus, eis que Deus brada do céu, eis que a terra naquele lugar foi impactada pela presença de Cristo, aleluia. E a palavra do Senhor diz que ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ei, Cristo se levantará, Cristo resplandecerá, Cristo se manifestará,
Cristo se tornará nítido na frente das barreiras que virão sobre a nossa vida. Naquela hora, ele sentiu aquela presença, mas ele não pôde mais contemplar com os seus olhos carnais. E a palavra do Senhor diz que ele seguiu viagem, mas ele seguiu viagem transformado. Nem ele entendeu o que estava acontecendo realmente. E aqui eu quero trazer para você algo muito especial. O evento na vida de Saulo o transformou em um Paulo restaurado, renovado, nítido, um Paulo mais vivo do que nunca, um Paulo despertado para o evangelho da salvação. Há eventos na nossa vida, igreja, que não são eventos que nós esperamos, que nós planejamos. Por exemplo, ninguém agenda um dia para ficar doente. Ninguém agenda um dia da morte. Ninguém agenda o dia da perda de um emprego. Ninguém agenda o dia de uma falência. Há situações, há eventos que acontecem na nossa vida, que eles vêm sobre nós sem nós desejarmos, sem que nós esperássemos. Mas olha que coisa linda e tremenda. Lá vinha Saulo para um evento maligno, mas no meio do caminho, a luz do céu raiou. E de Saulo ele se torna Paulo, um conhecedor da verdadeira essência que é Cristo Jesus. Há eventos na nossa vida que nos trazem lágrimas. Há eventos na nossa vida que nos roubam o ânimo. Há eventos na nossa vida que nos fazem chorar, irmãos. Há eventos na nossa vida que tentam nos fazer desanimar, desistir, voltar atrás, desacreditar. Mas eu quero dizer para você que no meio desse caminho, no meio deste caminho, desse seu trajeto, vai raiar uma luz, vai brilhar uma luz, vai brilhar a presença inaudita de Jesus Cristo. Seja para derrubar os intentos malignos, ou seja para abrir os nossos olhos para a glória de Deus, aleluia. Saulo continuou a sua viagem até Damasco e ele ficou alguns dias ainda sem poder ver. Até a hora que Deus permitiu que na presença de um profeta, as escamas caíssem dos olhos de Saulo. Escute, há coisas que sobrevêm na nossa vida, há situações difíceis, há planos malignos que sobrevêm à nossa vida, que vêm tentar nos roubar do plano original de Deus, que vêm tentar nos tirar do plano original de Deus. Mas o Senhor, Ele está pronto a levantar os seus instrumentos na terra. E Deus manda um profeta lá conversar com Saulo. E naquela hora o Senhor faz cair as escamas dos seus olhos. E a Bíblia diz que desde aquele momento, ele sai dali, ele se levanta, um pregador do Evangelho de Cristo Jesus. A ponto dos judeus intentarem matar Saulo em Damasco. E ele ter que sair escondido pelo povo de Deus e colocado por uma cesta fora da cidade. A sua vida pode representar uma ameaça para o inferno. O trabalho que você faz para o Senhor é terra fértil, irmão. A disposição do teu coração é terreno onde o Espírito de Deus pode trabalhar. O teu coração ensinável é território onde o Espírito de Deus quer trazer avivamento. Mas tem gente que acha que sabe tudo. Tem gente que acha que pode. Tem gente que acha que manda. Tem gente que acha que domina. Tem gente que acha que pode sair com uma cartinha embaixo do braço, fazendo o que bem entender. Mas hoje o Espírito de Deus diz: ei, eu vou te mostrar quem é que manda. Eu vou te mostrar quem é que comanda. Nem que Ele tenha que nos parar no meio do caminho para abrir os nossos olhos. Ele vai fazer o propósito dele valer na nossa vida. Porque muitas vezes, agora pensando como Saulo, um crente como nós, não como inimigo do povo,
Muitas vezes nós nos comportamos como Saulo. Alguém que sabe muito, tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Tem conhecimento, mas não tem vigilância. Tem conhecimento, mas não tem vida no altar. Tem conhecimento, mas não tem vida de jejum. Tem anel no dedo, mas não tem vida de oração. Tem diploma na parede, mas não tem compromisso com Deus de verdade. Tem família de renome, mas ainda não entendeu qual é o maior nome, que é o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus de Nazaré. Sabe até falar bonito. Saulo falava aramaico, um dos dialetos mais difíceis. Mas nada disso fez dele um Paulo. Não foi a família, não foi a cultura grega, não foi as línguas que ele falava, não foi a influência que ele tinha, não foi a cultura farisaica que ele herdou. Nada disso fez dele um Paulo, mas foi a presença inaudita de Jesus. Queres ser um povo abençoado, queres ser uma mulher avivada, queres ser um homem avivado, caia de joelhos na presença do Eterno. Não é posição, não é condição, mas é joelho no chão, é altar de adoração, é altar de oração. Porque o avivamento, ele vem para tornar a nossa fé mais viva. Porque crente sofre também, irmão. Crente não está isento dos sofrimentos dessa terra. E por vezes nós precisamos estar reavivados. Por vezes Deus precisa vir e nos tornar vivos de novo. Porque parece que nós vamos sucumbir. Parece que nós não vamos conseguir. Parece que nós não vamos alcançar. Parece que nós não vamos ter força e nem condição. Mas aí a luz brilha. Você cai por terra. E a glória de Deus se manifesta. Para trazer reforço para a sua história. E no cenário que nós pintamos nesta noite, de uma cidade que era terra fértil para o cristianismo, de um homem que era o personagem que maquinava o mal contra o crescimento do cristianismo, Deus entra em cena, Deus traz avivamento para a fé, Deus traz reforço para as forças, Deus desperta uma fé morta e vazia, e faz de um Saulo um Paulo para a sua glória. Você pode ficar em pé comigo? Aleluia. 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 Numa versão bíblica, nós lemos que Saulo pede uma carta para que ele pudesse aprisionar homens e mulheres do caminho. E caminho está com letra maiúscula nessa versão. Sabe o que isto fala? Que um homem fora do propósito de Deus e fora da vontade de Deus, ele pode tentar aprisionar você que está no caminho. E o caminho é Cristo Jesus. Escute, famílias fora do propósito de Deus. Lideranças que não são só as eclesiásticas. Lideranças fora do propósito de Deus. Podem tentar roubar de você o privilégio de ser um avivado por Cristo. Mas nesta noite, o Senhor vai fazer barreiras cair por terra. Nesta noite, Deus vai entrar na tua casa, mulher, onde o teu marido não é crente, onde os teus filhos não são crentes, onde a tua família não te entende. Deus vai entrar no teu trabalho onde você é perseguido. Deus vai entrar na tua história e Deus vai fazer valer o avivamento na tua vida. Porque o propósito dele é maior do que você possa imaginar. E isso não é chavão de pregador, isso é palavra verdadeira.
digna de toda aceitação. Deus tem um propósito maior para nós, irmãos, chamado céu. Mas enquanto nós não chegamos lá, o Senhor quer tornar a sua fé mais viva. O Senhor quer tornar a sua esperança nítida. O Senhor quer renovar os seus propósitos. E o Senhor quer reforçar as tuas forças, para que você continue no caminho e chegue à plenitude com Ele. Se você pode, coloque a mão na direção do teu coração. Eu quero orar por você. Aleluia. Tu que apacentas a José como rebanho, resplandece sobre Benjamim. Aleluia. E dessa tribo sai um Saulo, Senhor. Homem culto, homem versado, cheio de conhecimento, mas que não conhecia a verdadeira essência da fé. Por isso, nesta noite, Senhor, eu venho diante desta igreja clamar e pedir, Senhor, por um avivamento que torna a fé mais viva, um avivamento que ressuscita sonhos, um avivamento que renova projetos, um avivamento que tira do leito e põe de pé, um avivamento que faz, Senhor, o perseguidor tornar-se perseguido, um avivamento que nos faz ir além daquilo que nós imaginávamos, um avivamento que nos faz andar no caminho, trilhar o caminho, falar do caminho, viver do caminho e trazer multidões para o caminho. Alcança o teu povo nesta noite, Senhor, e aviva, Senhor, a tua obra. Resplandece o teu rosto, Senhor, diante de Efraim, de Benjamim e de Manassés. Outrora, Deus, éramos como tribos que se afastaram do teu caminho, que foram para distante de ti. Mas agora, Senhor, trazidos para ti, nós clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Aleluia.